tarde, vocês aí que estão nos assistindo do YouTube. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez falando com vocês do grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Hoje, pessoal, nós estamos aqui participando em mais uma live, em mais uma aula, falando a respeito de psicanálise no Grupo Sobrapa, na Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e hoje nós vamos falar sobre o narcisismo e os relacionamentos. Nós vamos falar hoje com relação a Freud e o narcisismo primário e secundário. Essa abordagem, o narcisismo, ela pode estar em qualquer um de nós. E, na verdade, o narcisismo, ele faz parte de uma das nossas mecanismos de defesa, das nossas estruturas, e é normal e saudável. Ele só não é normal quando ele passa da normalidade para o patológico, quando a pessoa não consegue controlar o seu eu. Então, nós vamos falar sobre narcisismo na teoria clássica e na contemporaneidade. Iniciaremos essa roda de conversas abordando o narcisismo desde a sua formulação clássica até as suas manifestações contemporâneas. Nós articularemos com as dinâmicas dos relacionamentos e a possível escalada para a violência extrema que acontece na sociedade, como, por exemplo, o feminicídio, ou até mesmo quando uma mulher, ela também comete um assassinato ali contra seu parceiro, ou mesmo relações pais e filhos, trabalho, família em geral. Nós vamos falar do narcisismo aqui, nessas aulas que nós agora iniciaremos, de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras, de uma maneira geral. Nós abordaremos essas aulas para que vocês entendam como é que o narcisismo patológico age e como é que cada um de nós está envolvido nessa dinâmica. Do ponto de vista freudiano, quando se fala, por exemplo, na questão do feminicídio ou mesmo de crimes hediondos, patológicos, em sua obra, em 1914, ele introduziu a ideia do narcisismo primário como um estado constitutivo em que a libido está investida no próprio eu. Posteriormente, ao longo do desenvolvimento, ocorre o deslocamento dessa libido após os 6 meses, porque até os 6 meses a criança pensa que ela e a mamãe é um único ser. E após os 6 meses, acontece o deslocamento dessa libido para objetos externos, quando começa aquela fase onde a criança começa a perceber que existe um mundo exterior. E aí, muitas vezes, ao ser frustrado, ela ali começa a perceber que não é só ela e a mamãe, que existe um mundo além dela e dessa mamãe. E dessa maneira, ela começa a ter a sua libido também ali, um deslocamento para objetos externos, caracterizando o amor objetal. Quando há um retorno desse investimento ao eu, nós temos aí o chamado narcisismo secundário, narcisismo vulnerável. Frequentemente está relacionado a processos de retraimento libidinal, com quadros de sofrimento psíquico. E aqui a questão que nos orienta hoje é como essas formações narcísicas estruturam os vínculos amorosos. Em casos extremos, podem se relacionar com dinâmicas de violência, sim. Então, quando a pessoa, ela, na formação narcísica, ela não consegue ter um eu bem estruturado, isso pode estar no futuro
indo para relacionamentos com. Agora eu vou perguntar aqui para a professora Ângela Almeida. Professora Ângela, por favor, se apresente ao público e depois responda a seguinte pergunta aqui. Qual a diferença entre o narcisismo primário e o secundário, professora Ângela? Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Ângela Almeida Silva, vou falar aqui pela Sobrapa, né? Sou professora da Sobrapa, estamos fazendo vários cursos lá na Sobrapa, né? O último foi de relacionamento abusivos. Vamos começar agora com etarismo, né? E, se deres, vou responder essa questão, né? Então, o que acontece? Quando a criança ela nasce, ela começa a se reconhecer como um ser independente, né? E único. Então, essa energia libidinal, né? Ela se foca no próprio sujeito, né? Ele começa a se reconhecer como ser e reconhecendo como um sujeito, como um indivíduo, né? Reconhecendo suas mãos, seus pés, reconhecendo o mundo exterior também, de alguma forma, quando lida com ele em relação a ele próprio, né? Do ponto de vista metapsicológico, né, que em Lacan a gente, de uma certa forma, a gente precisa reconhecer a falta, né? O narcisismo primário, ele é uma condição estrutural, né, da vida psíquica do sujeito. É quando ele começa a se separar da mãe, que até então ele se reconhece como uno, né, com ela, e aí ele começa a se reconhecer como um indivíduo, né? E aí o bebê ele não distingue claramente, muitas vezes, entre o si e o outro, né? Mas ele começa a se reconhecer de alguma forma, e toda essa energia ela está investida nele mesmo, né? No próprio eu. E já no secundário, ele implica num movimento regressivo onde ele começa a reconhecer o outro, né? Em que a libido, que antes era direcionada a objetos, né? Ele retorna para ele mesmo, retorna. E clinicamente isso pode ser observado em sujeitos que, diante de frustrações ou perdas, né? Quando existem essas frustrações ou perdas, né? Eles se retraem, investem excessivamente em si mesmo, o que pode gerar uma certa dificuldade de vínculo, né? Por quê? Porque ele começa a frustração, ele começa a se apartar do mundo como um todo. Por quê? Porque essa frustração faz com que ele se retraia. Desculpa, gente, desliguei aqui o som, sem querer. Ele se retraia porque ele teme, né? A frustração causa dor, causa medo, e as pessoas se retraem, e outras condições dolorosas as pessoas acabam por se retrair. E em Lacan, né, essa metapsicologia ele coloca como uma falta, né? Ele coloca o narcisismo como uma falta. O sujeito, quando ele se confronta com essa falta, né, com essa incompletude, ele é atravessado por fantasias, né? Quer dizer, a forma como o sujeito se organiza no mundo. E encara o real, que quando ele encara, ele escapa essa simbolização, né? E o sujeito percebe que ele não é todo poderoso. Quando ele é bebê, ele se reconhece como podendo tudo, né?
E quando ele reconhece o outro, quando ele entra na linguagem, no inconsciente, isso é muito inconsistente para ele. E essa saída para lidar com esse desejo, né, está sempre sendo insaciável, né? E aí, quando ele tem que lidar com essas frustrações, né? Quando ele tem que lidar com essas frustrações, ele se retrai. Então, aceitar que a gente não controla tudo, né? Tipo, lidar com ansiedade, do preciso ter tudo sob controle, a gente acaba tendo que aprender a viver com a incerteza. É isso, gente. Muito bem, Ângela, muito obrigada. Então, Ângela, aqui, o sujeito, ele no narcisismo secundário, vai implicar no movimento agressivo em que a libido, que antes era, como você diz, tem o pezinho, começa a brincar, que era direcionado a objetos, vai retornar para o próprio sujeito, para a criança, né? E, clinicamente, isso pode ser observado em sujeitos que, diante de frustrações ou perdas, vão se retrair, investindo excessivamente em si mesmos, o que vai poder gerar dificuldade de vínculo, né? Ou seja, não se trata apenas de um amor exagerado por si mesmo, mas de uma dinâmica econômica da libido, que pode impactar diretamente a capacidade desse sujeito de amar o outro. Mas, continuando aqui, pessoal, agora eu vou passar para o nosso querido professor de... Oi? É o que eu falei, ele se retrai por medo, essa frustração causa medo, né? Ele causa dor, sofrimento. Isso mesmo, E aí e por ele se isso... retrai e se defende. Então aí isso impacta a capacidade dele de amar o outro. Parece que ele ama, mas ele tem ali aquela frustração, causa esse medo, ele se retrai, e aí vem essa dificuldade de demonstrar o amor pelo outro. Muitas vezes ele até ama, mas ele não quer demonstrar, e aí muitas vezes ele trata o outro até de uma maneira que não é boa, como pela humilhação, que é característico do narcisismo vulnerável. Por quê? Porque esse sujeito, ele se retraiu, ele tem medo de demonstrar amor, de se sentir fragilizado por demonstrar esse amor. Mas agora eu vou passar não deixa aqui de ser um mecanismo de defesa. Isso é um mecanismo de defesa. E agora, nós vamos passar aqui para o nosso querido professor Siqueira também, e você pode depois continuar pedindo para comentar, Ângela. José Aparecido de Siqueira, ele é professor universitário, ele também... Se apresenta para nós aí, professor Siqueira, me fala, porque são tantas as atribuições que às vezes eu nem lembro de todas, né? Eu sei que você tem muitas atribuições aí e contribui demais com a gente no Sobrapa. Muito bem, Cideres. Boa tarde a todos, boa tarde, Cideres, boa tarde, Ângela, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Boa tarde, professor Siqueira. Boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês nessa tarde, hoje, 1º de abril, dia da mentira, né? Nós não vamos mentir, é claro, tudo que a gente disser aqui vai ser verdade, acontece conosco, enfim. Eu sou psicanalista clínico, filiado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e vou dispensar os atributos que a Cideli sempre gentilmente me fala, mas assim, nós somos atravessados pelo narcisismo. Isso aí, taxativamente, todos nós somos atravessados pelo narcisismo. E isso é histórico, é cultural, isso está na contemporaneidade. E, dando prosseguimento à fala de vocês duas, né, com relação ao narcisismo primário, segundo Freud, primário e secundário, eu diria que é o estado inicial da vida psíquica da pessoa, né, do indivíduo.
É aí que começa tudo, né? E já foi dito, não quero ser repetitivo, mas é bom que a gente dê ênfase a isso. Toda libido está investida no próprio eu. O bebê não diferencia claramente o eu e o outro. Para ele e a mãe é uma coisa só. Ele não diferencia interno e externo. Então, há uma certa completude que é ilusória. Ilusória, porque ela não se completa, falta alguma coisa, né? E o neném, o bebê, é o seu próprio objeto de amor. Qual que é a função disso, né? Qual que é a função desse narcisismo? É fundar o sentimento de existir. Eu existo, eu sou, eu estou aqui, né? E então essa sensação de ser tudo, né? Ele é tudo, é um conjunto aí de coisas. Ele quer e mostra isso para alguém. Então existe uma expectativa inconsciente de amor incondicional. Ou seja, esse narcisismo ele surge, né, no momento, como já foi dito, no começo dos primeiros 6 meses, o primário, depois o secundário, vem uma mudança libidinal aí, é uma mudança no investimento libidinal. O que vale dizer? A libido sai do eu, vai para objetos outros, objetos externos, como pais, parceiros, mundo, os objetos em volta da criança, né? Então, aí que a criança começa a se perceber. E no narcisismo secundário, é bom que se diga que a libido retorna ao eu, retorna para o eu, né? Ou seja, esse é o secundário. Então, há um reinvestimento no próprio eu. E, e pode ter até uma função defensiva, né? Defensiva, ele se defende para que não haja uma decepção. E é interessante, Cideres e Ângela, que na na clínica, por exemplo, nós percebemos isso, né? Nós percebemos que a pessoa, isso é uma demonstração clara desse narcisismo primário e secundário aí. A pessoa que se dirige a nós, na análise, ela se fecha às vezes, né? Ela se desinveste dos outros e se volta para si. Então, aí os quadros de melancolia aparecem, quadros de estados depressivos, quadros de retraimento psíquico. Então, só para voltar a fala para vocês, aqui que aparece o que o Freud chama de ideal do eu, né? O sujeito passa a buscar na vida recuperar algo daquela perfeição inicial. Então, há uma volta, né? Uma volta ao eu. E segundo Freud, o narcisismo não é apenas amor por si mesmo, mas uma forma de organizar o vínculo com o outro. É bom que nós digamos isso aí, Cideres, porque nós estamos criando um vínculo com o outro. De que forma isso se dá, né? Principalmente na contemporaneidade. Ele se intensifica, o narcisismo se intensifica, porque nós vivemos uma cultura de exposição, de desempenho, de validação constante. Então, você vê as redes sociais, o que mostram? Validação, as pessoas querem se exibir, querem uma performance, elas querem se mostrar, ó, essa aqui sou eu, esse aqui sou eu. Então, é um narcisismo que já parte desses primários, desses secundários, e vão se estendendo aí para o resto da vida. Ainda mais, minhas queridas, ainda mais na atualidade, há uma tendência a essa validação, né? Que o outro passa a funcionar menos como alteridade e mais como espelho. Por isso, Narciso. Tem aquela música, Narciso acha feio que não é espelho. Tem uma música, acho, do Caetano Veloso.
Narciso acha feio que não é espelho, olha aí. Então, isso traz para nós uma questão muito, muito interessante, porque o outro sendo espelho, ele, até conforme Lacan diz que é o seguinte, o sujeito busca no outro uma confirmação de sua imagem. Por exemplo, há uma necessidade constante de aprovação, há um medo intenso de rejeição. As relações são baseadas em admiração e não em encontro real. Só para fechar, aí eu devolvo a fala para você. Qual que é a fala famigerada aqui? Eu preciso me sentir importante para o outro o tempo todo. Então, há uma tendência em você esperar do outro um elogio, né? É muito comum isso aí. Às vezes isso até é mascarado. O camarada, quando vai abrir a porta do carro para a moça entrar, vai abrir a porta do carro, vai ser delicado, vai oferecer um ramalhete de flores. Então, o gesto desse daí, ele está esperando uma validação. Ele quer ser elogiado. Nossa, como você é carinhoso. Puxa vida, mas que amor de pessoa que eu tenho ao meu lado. Então, essa validação, essa teórica completude, né? O narcisista espera. Ele não faz nada gratuitamente. Ele faz esperando algo em troca. Então, isso numa dinâmica, eu voltaria até aquela palavra que nós já falamos sobre ela, clivagem. Lembra-se disso, Cidelis? Clivagem, aquela ambivalência. Uma hora ele é bonzinho, outra hora ele é ruim. Uma hora ele é delicado, outra hora ele é indelicado, ele é bruto. Ou seja, no início, o outro é perfeito. Depois, o outro decepciona. E no final, o outro é descartado. E isso acontece nesse comportamento. Obrigado por enquanto, Cidelis. Principalmente quando esse narcisismo ele deixou de ser normal e passou a ser patológico, porque quando o narcisismo ele é saudável, normal, nós vamos reconhecer que as pessoas têm defeitos e têm qualidades também, e nós vamos observar também que nós também temos qualidades e temos defeitos. E dessa maneira a gente vai poder olhar para nós e olhar para o outro e equilibrar para que a gente continue tendo vínculos bons, né? Tanto de maneira amorosa, quanto com relação aos nossos vínculos de amizade, de trabalho, todos os tipos de vínculo. E tudo isso, gente, dialoga muito bem com a ideia lacaniana de que o amor ele pode operar no registro imaginário, onde o outro é como um espelho do eu ideal. E quando o sujeito ele não suporta a perda de um objeto amoroso, ou de um trabalho, de uma amizade, ou mesmo de ser validado num grupo que ele participa, às vezes ele espera uma vaga em algum trabalho que ele faz, ele espera conseguir um certo status, conseguir ali um lugar, e ele não consegue. Então, muitas vezes, esse imaginário dele fica danificado, né? Porque, de uma certa forma, esse trabalho, essa espera, essa conquista que ele esperava, é um objeto amoroso para ele, é onde ele está colocando ali naquele momento o libido, e tem para ele uma importância muito grande. Isso em todos os lugares, isso na política, isso em sociedades, isso em famílias. Sempre alguém ele quer ser mais amado, mais bem visto, e de uma certa forma, por isso que existem aí as competições em todos os lugares, porque as pessoas, muitas vezes, no imaginário, se ela não está ganhando uma pontuação a mais que o outro, ela imagina que ela não está sendo validada, valorizada, porque ela está colocando ali o seu objeto de amor, e qualquer frustração ela não quer mais continuar ali.
Pessoas saudáveis vão reconhecer que nós vamos, vez ou outra, nos frustrar e está tudo bem. Nós vamos continuar de uma maneira saudável, individualmente ou em grupos, buscando a completude, porque nós precisamos sim uns dos outros, mas no imaginário da pessoa, não. Isso para ela é um objeto de amor e ela tem uma dificuldade muitas vezes. E quando ela não consegue o que ela deseja, existe nela, e também nos relacionamentos amorosos, pessoal, uma vivência de desintegração psíquica. A perda é sentida como uma ameaça ao próprio eu. A gente vê isso, por exemplo, em todos os lugares, até mesmo em âmbitos religiosos também, onde as pessoas muitas vezes buscam status e lugares onde elas se destaquem. Isso em todos os lugares. E, em alguns casos, isso pode gerar respostas agressivas. A violência surge como uma tentativa de restabelecer o controle, muitas vezes nos relacionamentos amorosos, na maioria das vezes, né? Ou mesmo quando existe uma desavença entre pares, entre pessoas que convivem, quando a gente vê uma briga que não é por amor, mas é por um trabalho, é por alguma coisa, é por um se sentir ofendido pelo outro, porque houve ali uma ameaça para aquele que se sentiu ofendido ao próprio eu. E, em alguns casos, isso pode gerar respostas agressivas. E a violência, ela surge como uma tentativa de restabelecer controle sobre o objeto ou de eliminar a fonte de frustração. E isso pode trazer grandes malefícios psíquicos, como a depressão, por exemplo, pois daí surge a perspectiva de abuso emocional, por exemplo, em relacionamentos afetivos, na família, né? Relacionamentos, abuso emocional, abuso psicológico, muitas vezes em qualquer tipo de relacionamento, pode ser de amizade, pode surgir também violência física, e tanto pode ser o homem quanto a mulher que pode cometer aí essa violência. Pois, no caso, mulheres também, nós temos visto que muitas mulheres, elas chegam até mesmo a matar também o parceiro, assim como os homens hoje estão chegando ao feminicídio, por não se sentirem validados, por estarem praticando ali o paternalismo, existe o machismo, aquele controle do eu. Não me importa, eu posso até não ficar com essa pessoa, mas se ela não é minha, eu não quero que ela exista, porque ela está desestruturando o meu eu. A pessoa muitas vezes vai pensar assim. E agora eu vou passar aqui para o professor Siqueira e vou fazer uma pergunta, professor Siqueira. Como você, em seus atendimentos e percepções, articula o narcisismo com o feminicídio, por exemplo? Então, eu diria para você que você, no setting terapêutico, né, na clínica, você tem vários meios, várias maneiras de você identificar, né, identificar o risco da escalada do feminicídio. No contexto clínico nosso, você percebe, haja vista as perguntas que a gente faz, os depoimentos que são trazidos, as queixas, as reclamações, né? Então, eu diria que não dá para prever o futuro, mas reconhecer padrões que, combinados, aumentam muito a probabilidade de violência grave. Então, na clínica, nós precisamos ter uma escuta bem refinada, né? Critérios, objetivos. E como é que a gente percebe que o risco, por exemplo, da pessoa estar correndo um risco de violência, né?
vamos nem chegar ao extremo do feminicídio, mas a violência, a agressividade, uma surra, né? Isso cresce muito esse risco, né? Quando há combinação de controle, ameaça de perda e incapacidade de tolerar frustração. Então, como é que nós percebemos isso? Você perguntou na clínica, por exemplo, como é que eu percebo isso, né? Quando o depoente, o paciente, ele traz, por exemplo, depoimentos de controle. Bom, eu estou sendo controlada, meu parceiro está sempre olhando no meu celular, está sempre ligando para mim para saber onde estou, que hora eu vou chegar. Então, existe um controle, né, uma vigilância, como se fosse, ó, você é minha, você me pertence, então toma cuidado, que eu estou de olho em você, tá? Então, esse depoimento, às vezes, é trazido para nós, né? E há, há uma demonstração clara, evidente, às vezes, que a paciente traz, basicamente mulher, né? A grande parte é a mulher que traz. O homem nem sempre se queixa dessa perseguição, desse controle da mulher. Claro que existe. Nós não vamos descartar esse controle, conforme a Cidelis mesmo falou. Existe também o lado, tá? O lado contrário. A mulher também pode ser agressiva e matar o marido. Mas, via de regra, nós temos estatísticas de grande número de homens que fazem isso, né? E o que acontece, né? As ameaças, por exemplo, elas são, elas têm que ser levadas a sério numa clínica, né? Quando a paciente fala, ó, meu marido falou para mim assim, o meu marido, meu companheiro, meu namorado, se não for minha, não será de mais ninguém. Eu prefiro te ver morta do que com o outro. Fantasias de vingança ou justiça, quer dizer, tem sempre uma questão de ameaça, né? E existe se existir um monitoramento, por exemplo, conforme eu disse, do celular, das redes sociais, restringe a esposa de conversar com amigos, conversar com até elementos da família, né? Ó, não gostaria que você conversasse muito com fulano de tal. Eu não gostaria que você conversasse com fulano de tal, que é nosso amigo, mas você só conversa com ele na minha presença. Ou seja, restringe o comportamento da companheira, né? Controle financeiro, né? A mulher recebe o seu salário e já quer saber quanto ganhou. Quanto você recebeu esse mês? O que foi descontado do seu salário? Quanto você recebeu líquido? Então, já é um controle financeiro. Não, eu quero saber. A gente sabe disso. Há casais, principalmente na modernidade, na contemporaneidade, o marido trabalha, a mulher trabalha, os dois trabalham fora. Normalmente, normalmente a gente ouve o homem, a mulher não precisa saber quanto o homem ganha, mas o homem quer saber quanto a mulher ganha. Aí gera um conflito danado. Por que você tem esse interesse e eu não posso tê-lo também, né? Aí existe uma violência prévia, alguns empurrões, né? Empurra a mulher para a parede, aperta o braço, quebra objetos. Olha, eu vou quebra um prato, joga o prato no chão para demonstração de, olha, se eu quebrei um prato, eu posso quebrar a sua cara, querida, tá bom? Então, essa história é trazida para nós que já é uma predição de uma violência futura. Para que não haja feminicídio, que a tendência vai se agravando, e pode chegar a isso aí. Somente se tiver acesso a armas de fogo, tiver acesso a faca, não é verdade? Se você me deixar, eu te mato. Aliás, se você me deixar, eu me mato ou te levo junto. Olha só que interessante, né? Ou seja, eu mato você e me suicido. Que tragicidade é isso aí, né? E outra coisa, o Freud, não só o Freud, como o Otto Kernberg, o austríaco, o Lacan também,
fala muito da dependência narcísica, né? E o outro sustenta a sua imagem. E isso, nós chamamos aqui, nós psicanalistas, chamamos de ferida narcísica, né? Que pode gerar tender para clivagem também, né? Ideal para inimiga. Você é ideal hoje, amanhã você é minha inimiga. Então, clinicamente, frases de aniquilamento e desumanização são sinais de alerta. Isso é bom que nós tenhamos essa consciência na análise, no nosso consultório analítico, né? No nosso setting analítico, que algumas frases são famigeradas, são comuns, né? Quando a mulher fala assim, ele sabe tudo que eu faço. Se o paciente trouxer esse depoimento para nós, já é um indício de que algo está errado aí, né? E namoro, por exemplo, tenho medo de terminar o namoro com ele, tenho medo de terminar, olha só. Então, já é um indício de uma ameaça, né? Ele disse que não aceita o fim. Ele já me segurou com força, já quebrou coisas em casa. Isso falando da vítima. E o agressor também frequenta o nosso setting analítico. E o que o agressor traz para nós? Ele diz assim, ela me desrespeitou. Ela me desrespeitou. Perdi tudo por causa dela. Não vou aceitar isso. Então, o que acontece? Meu telefone está tocando aqui, deixa eu desligar isso aqui. Isso. Perdão. Então, existem ferramentas, Ocideles, né? Existem mecanismos aí, tem 180, tem 190, tem polícia. Então, existem contatos de emergência aí que devem ser memorizados pela vítima, né? Uma rota de saída, um meio de fugir dessa situação. Enfim, para finalizar, nós deveremos dar uma dica, né, de que a pessoa deve evitar confronto e avisar, por exemplo, né, avisar, olha, se for ameaçada, dá um toque, trazer isso para familiares, para os amigos, falar para, sabe, não ficar no recôndito da alma, ficar escondido, falar, não vou falar para ninguém, esse assunto meu vai morrer comigo. Em absoluto. Joga para frente. Previna-se, né? Então, você tem o 190, tem o 180, Central de Atendimento da Mulher, tem a Lei da Maria da Penha que protege. Enfim, sigilo não é absoluto diante de risco iminente de morte. Então, tem que ter sigilo. Você está sendo ameaçado, né? E o que é interessante, né? Não deixe que esses elementos, quando aparecerem, tomem vulto, tomem força, e para que ele não seja depois difícil de você impedir até o feminicídio mesmo. Há maneiras de você evitar. Mais ou menos isso, Cidéres. Obrigado. Muito obrigada, professor Siqueira, sempre contribuindo de uma maneira muito importante, principalmente nessa época. Então, pessoal, o narcisismo grandioso é quando o sujeito ele se sente superior, né, ali ao outro, ele tem ali aquela maneira de pensar na qual ele se sente superior, ele acha que ele é mais, que ele tem uma superioridade, como o professor Siqueira disse, não posso ser contrariado. E então esse sujeito, gente, aqui parece, deixa eu ver se está. Minha bateria está acabando, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar do lado de cá. Só um minutinho, pessoal, porque a bateria não pode acabar. Nós temos muito que falar ainda. Então, como continuando aqui,
O narcisismo grandioso, o sujeito, ele não admite ser contrariado. Eu tenho o meu poder e você é submisso. Porque primeiro começa ali o desejo, depois vem a posse. É um objeto de posse que não pode ser descartado. Então, assim, mas também é um sujeito que na vivência normal, num trabalho, porque nós estamos falando de narcisismo primário e secundário, numa igreja, numa instituição religiosa, eu sou superior. Então, essa pessoa pode, por exemplo, num trabalho, em algum lugar, ele se coloca como superior às outras pessoas, mesmo que ele tenha a tendência de fazer de conta que ele é humilde, mas todo mundo percebe que ali por trás tem uma grandiosidade que esse sujeito se infla. Mas agora nós vamos falar sobre um outro tipo de comportamento que também tem a ver aqui, ó, com os narcisismo primário e secundário, né? Nós vamos falar sobre que, dependendo das estruturas psíquicas e da história do sujeito, a atitude dele, ou ela vai ser de grandiosidade, eu mando, eu sei e me obedece, ou é aquele bonzinho que parece como se você trabalhasse, por exemplo, uma mulher trabalha em uma oficina de costura, junto com várias outras, e aí alguém é promovido, ela gostaria de ser promovida também, só que ela não corre atrás do sonho, ela se procrastina, ela fica parada sem fazer algo mais para alcançar o objetivo. E se sente ali inferior ou vulnerável porque não conseguiu o cargo, mas, na verdade, ela queria aquilo. Então, esse é o narcisista vulnerável. E ele vai tender, sempre que puder, a estar humilhando aquele outro que ele considera superior a ele. Num relacionamento, muitas vezes, sujeitos homens e mulheres, que se sentem vulneráveis, muitas vezes isso acontece da criança internalizar esse narcisismo vulnerável na fase anal, na troca de fraldas, a mãe está ali trocando as fraldas, e a criança, naquele período da troca das fraldas, ela se sentiu humilhada, alguém disse que cheirou mal aquelas fezes e tal, e aí essa criança se sentiu humilhada, e no futuro ela vai tender a humilhar, seja ele homem, seja mulher. Então, no futuro, quando essa pessoa muitas vezes vai se procrastinar, não vai correr atrás dos objetivos, mas se o outro estiver correndo atrás, ele vai tentar pôr o pezinho por trás para puxar o outro, para que aquele outro não corra atrás e não alcance os objetivos que ele está correndo atrás de alcançar. Esse é o narcisista vulnerável, né? E aqui, pessoal, nós, então, devemos ouvir muito bem as falas dos nossos pacientes, elas devem ser escutadas para que a gente possa perceber qual é a constituição daquele sujeito, se ele tem uma tendência mais para o grandioso, se ele tem uma tendência mais para o vulnerável. O grandioso, ele tem uma fragilidade psíquica, o eu também não é tão bem estruturado, mas aí, quando ele chega ali na vida adulta, quando alguém fala, você não consegue, ele fala, eu consigo, eu vou. Ele se estoura, ele se estrumbica, ele se rala, mas ele corre atrás dos objetivos. Por quê? Porque no final ele também quer ser validado. Mesmo que não seja um narcisismo patológico, se tiver tendência para o grandioso, a pessoa vai correr atrás de uma maneira mais enfática. Mas agora, nas dinâmicas relacionais, nós observamos também relações em que o sujeito, ele assume uma posição mais ativa, que é aqui, né, como nós estávamos falando, organizadora, que muitas vezes que ocupa uma posição mais ativa, mais organizadora, é o grandioso, ou tem tendência para o narcisismo primário, para o narcisismo grandioso. É aquele que ele ficou preso ali na época mamãe-bebê, na sua internalização constitutiva, onde ele acredita que ele é um pouco superior e ele consegue o que ele quiser. Então, muitas vezes, ele vai ter uma posição mais ativa. E muitas vezes, nos relacionamentos, sejam eles conjugais, sejam de namoro, sejam de trabalho,
outros vão ter uma posição mais passiva, né? E muitas vezes melancólica, inclusive em famílias. Hoje nós vemos inversões de papéis. Muitas vezes as mulheres saem de manhã, vão trabalhar, o homem trabalha também. Muitas vezes o homem chega meio-dia, 1 da tarde em casa, e a mulher fica até às 6 da tarde. Ela chega, o marido já fez a comida, cuidou da casa, cuidou dos filhos, e ela vai estudar e chega só lá pela meia-noite. Então, muitas vezes, aquela pessoa que ocupa o lugar mais passivo, muitas vezes ele vai se tornar um pouco mais melancólico, porque muitas vezes o que ocupa a posição mais passiva, ele tende a dominar, seja homem, seja mulher, nos relacionamentos. E essa configuração pode gerar sobrecarga e irritação no relacionamento. Então, a pessoa que está sobrecarregada no relacionamento, ela vai ter que começar a pontuar, falar, olha, eu vou até aqui, daqui para mais eu não posso ir. E então, essa dinâmica, se for mudada, for de uma maneira que possa ajudar, né, a pessoa, se ela começar a pontuar, isso pode melhorar, porque essa dinâmica, esse jeito de existir de uma maneira mais passiva, de uma maneira, eu deixo todo mundo fazer de mim o que quiser, eu não pontuo, eu não ocupo o meu espaço. Isso aí pode funcionar como uma complementaridade inconsciente. Um sustenta e o outro depende. Mesmo que o homem ganhe mais, se ele começa a trabalhar e chega mais cedo, ele cuida de todo, ele está ali como aquele que está sendo sustentado, muitas vezes de maneira emocional. E um sustenta, o outro depende, e muito nos relacionamentos também. E, no entanto, isso pode se tornar uma fonte de sofrimento quando cristalizado e quando aquele que sustenta exige que o outro seja exatamente como ele quer e não dê ao outro uma liberdade de ter também a sua subjetividade, os seus gostos, o seu jeito de existir. E agora eu vou passar aqui. Pessoal, eu não falei o meu nome, não me apresentei no início. Para quem não me conhece, meu nome é Cidelis. Eu sou psicanalista clínica, escritora de 4 livros sobre narcisismo, narcisismo da infância e velhice, narcisismo em relacionamentos, narcisismo, suas muitas faces, narcisismo, oncologia e psicanálise e narcisismo além do espelho. Então, pessoal, nós estudamos profundamente sobre o narcisismo. Quando a gente fala aqui, a gente sabe do que está falando. A professora Ângela levou um susto ali. Então, pessoal, e eu sou doutora em psicanálise livre e sou graduada em coach de desenvolvimento social e estou me graduando em psicanálise, porque agora existe também. E aqui na Escola Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, nós estamos convidando você a fazer parte da nossa família. Vem fazer parte dessa família, você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que é psicanalista. Por quê? Porque aqui é um lugar para você estudar de uma maneira mais profunda a psicanálise e se autorizar aqui junto conosco, que já somos psicanalistas ativos há anos. Então, nós estamos aqui convidando e aguardando vocês entrarem aqui também, se associarem no Grupo Sobrapa. É apenas R$100 por mês. Agora eu vou passar para o professor Siqueira e para a Ângela, para eles se despedirem. Pode falar, Ângela. A Ângela levantou a mãozinha faz tempo aí. Ângela, pode falar aqui. Tá, eu estava querendo falar com relação ao que você falou, né? O narcisista, né? Ele passa por um ciclo, né? Com a pessoa a quem ele reflete nessa pessoa as necessidades dele, né? Então, primeiro, ele passa por um ciclo de abuso, né? A pessoa, de idealização. A pessoa acha que ele é maravilhoso porque tem
Love Bomb, né, ô Cidéres? Pode ir falando também junto, não tem problema. Fica à Depois ela vontade. passa... Eu estou ouvindo, eu estou aqui para aprender também e ouvir. Nós estamos sempre aqui, uns interagindo com os outros para aprender, Ângela, sempre. Ela passa pela desvalorização e depois o descarte. E o que o professor Siqueira está falando com relação à questão da pessoa querer, do narcisista querer controlar a esposa, ou vice-versa, né, esse controle, é porque quando ele chega no ciclo do descarte, ele já arrumou outras, né? Ele gasta dinheiro com as outras, ele não quer dar a palavra me fugiu. Ele não quer dizer para a mulher onde ele está gastando dinheiro, né? E ele não quer demonstrar o que ele ganha para ela não saber o que ele gasta. E também, como o professor também Siqueira, ele falou sobre questão de controle, ele faz parte, né, de grupos de ajuda dos alcoólicos anônimos, eu pergunto, né? Eu pergunto a ele, a questão das mulheres, né, ou dos homens que passam por esse controle ou são controlados ou controlam devido aos seus parceiros abusarem do alcoolismo, do álcool, né? Serem alcoólicos. Eles abusam e essas vítimas, né, em questão, elas passam por essa questão do controle, elas querem controlar. Quando elas não controlam, já ouvi relatos de mulheres, né, dizendo que eles fazem uso do álcool, fazem gastos na rua e elas são obrigadas a irem lá pagar o que eles gastam nos bares. Você e quer outra que eu comente? Coisa. Tá, quero que o senhor comente. E quando a Cidélis falou de narcisismo, né? Todos nós somos um pouco narcisistas também, né? Mas quando ele passa a ser patológico, esse narcisismo, né? Porque todos nós somos seres desejantes em busca de reconhecimento. E o narcisismo é essa busca de reconhecimento exacerbada. Ele busca a validação no outro daquilo que falta nele, não é? E aí eu queria que o senhor comentasse, sim, essa questão do alcoolismo. Exatamente, Ângela. Você tocou num ponto importantíssimo. Como nós estamos aqui, né, discutindo a questão do narcisismo, vulnerável, grandioso, primário, secundário, toda essa ordem de narcisismo, essa ordem perpassa por nós todos. Você foi muito assertiva na sua fala. Nós somos seres desejantes, nós queremos, sim, tá repetindo o som, eu acho que... Por que será? Está repicando o som. Bom, então, o que acontece com relação ao alcoolismo? Eu tenho participado de algumas reuniões no AA, em grupos de alcoólicos anônimos aqui em Jacareí, em São José, já participei em outras cidades, no Vale do Paraíba. Então, o que acontece, né? E os depoimentos das esposas, né? Porque nós temos grupos de Al-Anon também, Al-Anon, Alcoólicos Anônimos, mas que são grupos familiares, são as esposas. Nós temos grupos também de Alatim, são jovens que começam a beber cedo. E o que a gente ouve lá normalmente, nos depoimentos das esposas? Exatamente isso. Eles gastam o dinheiro, ficam devendo nos bares, né, bebem, porque para os donos dos bares isso de uma forma ou de outra, eles vão receber.
porque os parentes vão lá e pagam, a família paga, a esposa paga o débito de muito tempo. Eu conheço pessoas que ficaram devendo o mês todo e no final do mês não tinham o pagamento para pagar aquela conta de bebida. E isso gera um desconforto em casa, porque falta alimento, o camarada não traz suas obrigações em dia, né? Não paga as contas de luz, água, gás, enfim. Então, há um prejuízo total. E os depoimentos são todos esses. Elas falam, sim, sobre essa questão de dificuldade que elas passam, às vezes. Muitas senhoras não trabalham, principalmente as mais antigas, não trabalham, são domésticas, elas continuam naquela lida, né, de doméstica, de mãe, criar filhos e cuidar da casa. E o que acontece? O marido, às vezes, eu acho que o seu microfone está ligado. O Ângelo, desliga o seu. Não sei se é isso. Bom, então, os maridos... Desculpa, professor, mas ele está ligando aqui sozinho, me perdoe. Está repicando a voz por isso. Aí, eles saem do trabalho, em vez de irem para casa, eles passam nos bares, bebem lá com os amigos e chegam tarde em casa bêbados, né, alcoolizados. Aí eles vão cobrar coisa ou vão cobrar um relacionamento da mulher, como assim? Como a mulher vai aceitar? Não? Um relacionamento de alguém que chega alcoolizado, sem escrúpulo nenhum, etc, etc. Os filhos se escondem, porque às vezes a agressividade toma conta. N casos. É bem isso mesmo, Ângela, que você traz, sabe? Eu na psicanálise, eu percebi, eu já fiz terapia com pessoas alcoolizadas e que trouxeram esses depoimentos, e esposas de alcoólatras. Elas ficam com essa questão do controle, né? Sim. Existe esse controle também. Agora, há de se definir se esse controle se estabelece uma relação narcisista em relação a isso também, ou não. Sim, com certeza, existe. Claro que tem uma relação narcísica aí, porque elas querem controlar com o intuito de querer ajudá-los, só que eles não aceitam, porque para eles o alcoólatra não assume que é alcoólatra. Ele fala, não, eu bebo de vez em quando, eu bebo só final de semana, eu não, sabe? Então, mas o dinheiro não aparece. Aí, o que elas correm dois riscos, né? De ouvirem dos seus pares, você não tem nada a ver com isso, quem ganha dinheiro sou eu gasto como eu quero. Então, mas é uma relação narcísica, só que é o inverso, né? Ela cobra, ela tenta controlar, porque não consegue. Eles se colocam numa posição de superiores, porque quem manda aqui em casa sou eu, sou o chefe da casa, eu posso fazer o que eu quero, o dinheiro é meu e tal. Mas é uma relação conturbada, sim. O narcisismo aí, ele é invertido, ele não é um narcisismo de validação, ele é um narcisismo, eu diria até que negativo. Nós temos o primário, o secundário, o vulnerável. E eu professor, gostaria a gente pode até tentar ver se com a Cidelis aí, na Cidelis, a gente passa esse assunto para uma live que a gente possa estender melhor, porque já estamos bem adiantados no horário, né? Bom, deixa eu fazer só um comentário aqui, por favor. Quando a pessoa ela bebe, muitas vezes ela ficou presa na fase oral.
ela internalizou os seus sentimentos na fase oral. Ou a mamãe deu muita mamadeira e a criança, toda vez que ela sente uma dor emocional ao longo da vida, ela precisa comer ou beber, e aí, quando ela sente, aí no caso, as pessoas que bebem, elas estão presas nessa fase oral e elas têm o narcisismo continua o mesmo, ou grandioso, onde a pessoa se sente superior ao outro, eu sou superior, eu sou mais, eu mando, me obedeça. Ou ela se sente vulnerável, eu me sinto inferior, eu não consigo ver, eu não alcanço o lugar dessa outra pessoa, seja homem ou mulher, então eu vou humilhar essa pessoa para que ela se sinta no mesmo lugar que eu. Então, isso é o narcisismo vulnerável. Mas existe aí um buraco existencial muito grande. E a psicanálise, através do tratamento psicanalítico, nós vamos ajudar o sujeito a gente voltar lá na infância, pegar lá no inconsciente dele essa dor e trabalhar essa dor, para que esse buraco existencial diminua e esse sujeito consiga viver melhor. Ou a mamãe amamentou demais ou de menos, porque a criança na fase oral também, que não foi cuidada e que não foi alimentada na quantidade necessária, ela também tem dor emocional. Ela também vai ser um narcisista vulnerável. Então, o narcisismo, mesmo na bebida, a pessoa pode ser um narcisista grandioso e ser uma pessoa que ficou presa na fase oral. Ou ela pode ser um narcisista vulnerável e ficou presa na fase oral. Dessas duas maneiras, porque o vulnerável que bebe é aquele mais magro, é o que ficou preso, é o oral da falta, ou o oral do excesso, aquele mais gordo. Mas os dois ficaram presos e passaram a beber em excesso, porque existe um buraco existencial. A pessoa tem uma dor, um luto, uma tristeza, ou talvez houve ali um abuso, uma violência na infância de cunho sexual, ou mesmo uma violência de cunho onde se praticava violência batendo, humilhando a criança, e esse buraco existencial ficou ali como se fosse um buraco no meio do asfalto de uma rua, um buraco enorme. E para tamponar esse buraco, o sujeito bebe. Por quê? Porque ele não quer olhar para a dor e curar a dor. Agora, nós, psicanalistas, nós podemos ajudar esse sujeito a sair dessa dor. Nós podemos ajudá-lo a lidar com essa dor, vagarosamente, calmamente, dia a dia, ajudando ele a olhar para esse buraco existencial, para essa dor, porque é a maneira de curar esse buraco existencial. E, pessoal... Cideli, só para somar a isso que você está falando, é realmente a busca de necessidades orais não resolvidas na infância, com certeza. Além do alcoolismo, tem o tabagismo também, tá? Tabagismo também está incluído nessa ordem. Pessoal, agora... Esse vazio também pode se estabelecer quando a criança descobre que a sua mãe o queria abortar, né? Isso. Também, né? Isso também pode acontecer. Pessoal, agora nós vamos nos despedir, o Sobrapa, nós representando o Sobrapa, eu, Cidelis, Ângela, professor Siqueira, agradecemos a presença de todos. Até a próxima semana. Próxima semana nós vamos falar novamente sobre mecanismos de defesa. E daqui 15 dias voltaremos com o tema narcisismo, e nós estamos aqui esperando vocês para participar nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos aulas, curso do Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Se inscreva no canal Sobrapa, no canal Coisas de Cidelis, e participem conosco, venham fazer parte dessa família de psicanalistas através do Sobrapa.
Nós temos o maior prazer de receber vocês em nosso grupo. Deixem seu telefone aí nas mensagens e nós entraremos em contato com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.